Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? A santa paz de Deus. Sejam bem-vindos a mais um episódio Pode Pri. Eu sou Priscila Araújo. E eu sou Marcelo Ferreira. Eita, meu Deus, uma salva de palmas! É Libras, é Libras. Ai, meu Deus do céu, olha só, estamos no nosso terceiro episódio com o tema... Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida de quem cuida? Fica a pergunta. Vamos tentar responder nesse podcast. Vamos tentar responder. Mais uma vez, os nossos agradecimentos. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma de vocês, a cada um de vocês que assistiram os episódios 1 e 2 aqui no Pode Pri, que vocês gostaram. E recebemos tantas mensagens, e foi maravilhoso. Já vamos deixar aqui, nos sigam nas nossas redes sociais, né, marido? Verdade. Acompanhe um pouco da nossa história e vamos reforçar, né? Para que eles assistam os anteriores e os futuros, porque cada casal tem uma riqueza de detalhes da história que eles carregam, daquilo que eles venceram e estão conseguindo vencer. Então, assim, para sua história... vai muito do que cada casal está trazendo para nós aqui. E aí tem um instrumental todo que eles trazem, de acordo com a bagagem de vida, com a estrutura emocional que eles vêm, com a estrutura espiritual que eles carregam, com a formação deles e N coisas que formaram a personalidade de cada um deles, né? Depois, na união de propósitos aos quais eles se juntaram, eles trazem algo que é muito único. Então, cada podcast nosso vai trazer uma ferramenta diferenciada para você. Analisa com carinho. Com muito carinho, ferramentas poderosas para reafirmar o seu relacionamento. Um Pode Pri, encontro para casais. Vamos deixar as nossas redes sociais. Priscila A. Araújo ou então Chá das Mulheres, Priscila Araújo, para você que é mulher, cristã, que acredita em Deus. Vai lá no Instagram e veja o trabalho incrível que Deus preparou, né, marido? Verdade, é uma coisa que a gente enfatiza e não é de uma maneira muito tranquila o que nós estamos trazendo para vocês. Cada casal tem a sua história. E você que está assistindo tem a sua história. Então, há um respeito em relação àquilo que é trazido nesse podcast por pessoas comuns, não pessoas famosas, não pessoas que são, às vezes, badaladas, ou pessoas que estão, às vezes, buscando uma fama. O nosso podcast ele traz uma linha de pessoas consideradas comuns, não para Deus, porque para Deus todos nós temos nosso destaque. Glória a Deus. Né? Mas fora da fama do que a mídia traz. Não que não possa vir amanhã um casal conhecido, famoso e assim por diante. Mas bagagens de pessoas como você. Pessoas que interagem contigo. Pessoas que têm um perfil assemelhado ao seu ou de algum casal ao qual vocês têm amizade ou referência através dos casais que chegam até aqui. Vocês vão lembrar. Lembra aquele episódio 2 do podcast da Pri? Tinha um casal que era muito assemelhado a um casal que é amigo nosso. Eles trazem uma referência que aquele casal já trazia uma referência para nós que fortaleceu o assunto ao qual nós, como casal, estamos assistindo a título de transformação, a título de mudança, né? Como o irmão Jefferson veio aqui da outra vez e falou, né? Nada muda, né? Quando eu mudo, tudo muda. Essa frase ficou. Entre tantas outras frases, vamos ver hoje quais os jargões e frases que esse casal vai trazer, né? Quem será? Quem será? Deus, quem será que nós trouxemos dessa vez? Olha, vai lá. Deus, marido. É pra deixar eles mais com friozinho na barriga. Olha só. Deus tem preparado casais incríveis pra compartilhar. Escolhidos a dedo. Pra compartilhar histórias e vivências, como o marido acabou de dizer. Pessoas e histórias reais, né? Então, esse casal também é muito especial. Topou na hora participar, né, marido? Sim. Nós ficamos muito felizes e honrados em saber que eles se
se disponibilizaram para poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da história deles. Então, sem mais delongas. Sim, vamos direto ao ponto. Direto ao Direto ao ponto. ponto. Mas é que a gente gosta de agradecer, né? Somos gratos, né, marido? Sim, Somos verdade. 100% Contextualizar, gratos, né? É necessário. Deus é o nosso primeiro convidado de honra Sempre. em todos os episódios, em todos os nossos projetos. O que seria de nós sem Deus e sem Ele abrir o coração das pessoas para estarem aqui, né? Então, nós seremos eternamente gratos a todos que passaram por aqui e todos que ainda vão passar por aqui e a você que está aí. Amigos e amigas que estão do outro lado nos assistindo. Então, é mais gratidão mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Marido, eu vou deixar você apresentar esse casal. Eu? É, você. Que rufem os tambores. Com vocês, Adamo e Rafaela. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Rafaela, Deus te abençoe. Adamo, meu Obrigada. Deus do céu. Para nós é um prazer imenso, né? Porque Glória a Uma Deus. satisfação imensa estarmos aqui com vocês, também pessoas grandes. Meu Muito Deus. obrigado, muito obrigado. Olha, somos grandes mesmo, viu? A grandiosidade que o Adamo fala é a grandiosidade do projeto, né? Sim. Basicamente, que nos torna todos grandes. Né? Inclusive eles. pessoas que realmente exalam um perfume de Cristo, né? Glória a Deus. Na verdade, nós nos sentimos honrados, né? Em saber aquilo que vocês estão construindo, que não é uma brincadeira, Sim. não é um passatempo, Exatamente. né? E sim a nossa realidade, Glória a a realidade do que vocês vivem. E nisso nós podemos falar, porque nós conhecemos vocês. Glória a Deus. Nossa, que ali. Gente, eu fiz um pix Essa de que é 2 uma milhões de conta dela. Essa validação, ela é forte. É, o pix, aquele pix lá que diz. Sim, as perguntas vão ser brandas pra eles agora, fica tranquilo. Estou um pouquinho nervosa, mas é normal. Respira. Deu tudo. Pode- Vamos lá, se apresentem para nós. Adamo, se apresenta. Rafa, se apresenta. Eu sou Rafaela, sou da cidade de Cotia, casada há 19 anos. Nós fabricamos doces, amamos o que fazemos. E é isso. Oh, e você, Adamo, conta para nós. Primeiramente, agradeço a Deus, né, de estar aqui. Grande satisfação. Me chamo Adamo, sou de Cotia, Caucaia do Alto Distrito, né, como minha esposa mencionou. Somos autônomos, trabalhamos na produção de docinhos, canudinhos de doce de leite, das casquinhas também. E estamos aqui para se alegrar aqui nesse Glória a Deus. Pode Pri. Ai, gente, nós estamos realmente felizes. Deus Honrados abençoe de mesmo, vocês estarem aqui. honradíssimos. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos lá. Os Vamos nossos conseguir. amigos e amigas estão curiosos para saber sobre vocês. Vamos começar do começo. O tema, né? Tema. Há um tema, né? O tema foi falado, Foi falado não foi? já, né? Eu acho que foi. Vamos reforçar o tema? Vamos reforçar o tema. O tema é quem cuida de quem cuida. Mas, antes de nós chegarmos ao tema, Sim. contem para nós. Como que foi que tudo começou? Você olhou para esses olhos. Seus olhos são azuis ou verdes? Os dois. Oh, meu Deus! É um privilegiado e humilde. Né? Fazer o quê? Os dois. O que eu posso Na fazer? verdade, De Todo mundo dia fala é azul. de dia é azul e no escuro é verde. Sério? Você é Amiga? italiano, Italiano. Descendência italiana, né? Descendência italiana, meu pai nasceu em Monte Silvano, próximo a Pescara, quase na região central, no litoral ali da Itália, Sim. Uau. né? E chegou aqui com 6 anos de idade, Olha né? só. Em 1957, 58, salvo eu, né? Aqueles navios que vinham, né? Sim. Os italianos imigrando pra cá, fugindo da guerra, né? Uau, A gente. minha E- família também foi assim, parte de mãe. Foi também Vindo também de navios. interessante. Os Por que italianos você não eram tem um assim. olho? Tô brincando. Tô brincando. Muito bom. Corta pra ele. Olha lá o osso dele. Eu vim de leite de contato na próxima. Ah, Continua, vai. Vamos lá. na verdade, todo adolescente, quando vai passando para a fase mais madura, principalmente a mulher, né? Ela idealiza
aquele príncipe encantado. É. Ela se materializa, às vezes, numa agenda, né? E não foi diferente comigo. Eu, na minha adolescência, me achava muito feia, então eu falava assim pra mim, eu nunca vou ter um esposo, eu nunca vou ter alguém que me ame. Eu tinha dentro de mim esse preconceito, né? E sou baiana, da cidade de Salvador, vim pra cá, para o estado de São Paulo, soteropolitana, com 15 anos de idade, e com 18 anos de idade já comecei a minha vida, a trabalhar, saí de casa e fui morar no interior de São Carlos, fui ser babá. Morei 5 anos com um casal, sendo babá de uma criança, e era de uma igreja, uma determinada igreja, e um dia fui pro culto e vi aquele rapaz magrelo, magrelinho, mas era bem magrelinho, subindo as escadas e meu coração acelerou. Então foi a primeira vista. Foi a primeira vista. Gente, Pra mim foi amor à primeira vista. Glória a Deus. Magrinho, um menino simples do interior. Quando eu vi ele subir naquelas escadas, eu me encantei. E já não pensava mais em nada. Tudo que eu escrevia na minha agenda com 14, 15 anos, eu já começava a idealizar, né? Já começava a imaginar. Ele vai ser meu esposo, vou formar uma família com ele. Nossa! E ali começou. E ele sabia disso? Não. Não sabia? Eu idealizava no papel. E quando eu vi ele, eu vi concretizar. Quando eu olhei pra ele, eu falei, ele vai ser o meu marido. Tudo que eu idealizava numa agenda. Gente, eu arrepiei. Dá pra ver o meu vocabulário? Ele já tava cumprindo sério? um papel que ele não Que ele não sabia. ainda. Que na verdade ele não sabia. Plano de Deus. Que coisa, hein? Plano Meu de Deus na Deus. nossa vida. Os dois de uma família muito simples. E começamos a conversar, né, marido? Sim. E um detalhe, né? Quando ela estava descendo as escadas, estava subindo, ela passou por mim e falou assim, oi, tudo bem? Eu lá, tudo bem. Mas o que mais marcou, o perfume que ela estava usando. Parece que aquele perfume não saía, assim, do meu nariz, não saía. Eu falei, meu Deus, que perfume, né? Acho que tinha também o perfume de Cristo, né? Mas olha, e também foi amor à primeira vista, né? Glória a Deus. E a gente, assim, né, chega na certa idade, a gente vai também pensando, quem será minha esposa? Sim. Como ela será? Verdade. Né? E ali fomos ali, aí ela, como a gente era daquela determinada igreja, ela já chegou numa obreira, que ela já começou a fazer uma amizade, começou a perguntar, pedir pra obreira vir perguntar coisas pra mim, né? Se eu tinha namorada, se eu gostava de alguém, né? Então, todas as perguntas, né? Puxou a capivara. Puxou. Puxei. E Todas ali as... começou um amor, né? Nasceu um amor. Porque quando você espera em Deus, não você procura. Porque hoje aí fora no mundo, né? Como as pessoas falam, é tudo muito rápido, né? Namora, daqui a pouco tá grávida, daqui a pouco já separou, né? Mas quando... Eu acredito que Deus, ele une propósitos, ele não une vidas. Porque o verdadeiro amor é quando você vive ele. Por exemplo, tem a paixão, né? A Sim. paixão do mundo, a paixão Platônica, platônica, que não flui. Sim. Mas quando nasce o amor, quando Deus brota no seu coração o amor, você sente. Porque você vai viver esse amor num relacionamento. Tanto é que nós vamos para 19 anos de casado. Uau. E vou falar para você, não é fácil. A gente vence um leão dia após dia, né? E nesse propósito existe um caminho. Onde esse caminho tem lutas, tem dificuldade financeira, onde nós já passamos várias dificuldades financeiras e nada nos abalou. Por quê? Porque o amor de Cristo estava brotado dentro dos nossos corações. Glória a Deus. E aí começou a nossa vida, né, a nossa jornada. Foi tudo muito rápido. Bem rápido. Muito rápido mesmo. Porque eu me lembro que eu pedi ele em casamento. Você não chegou nela, não? Não! Como foi muito rápido, Mas assim... entre aquele contato visual e o início de um namoro, foi quanto tempo? 3 meses. Entre Não. o namoro Sim. e o casamento, 3 meses. Começamos a namorar, Namoramos e 3 no mês. meses juntos, já fomos Não. lá idealizando já para ver o casamento. Namoramos num mês, noivamos no outro e no outro casamos.
Gente. The Flash. O negócio The foi- Flash The foi Flash. rápido. E como que foi pra você essa experiência, assim, muito rápido? Olha, a minha vida desde criança na igreja, assim, bem... Uma vida, assim, vamos dizer, sadia, né? Uhum. Sim, espiritualmente, né? Sempre focado nas coisas de Deus, sempre com a mente naquilo. Mas, sim, já tinha no coração já o desejo, né? Porque é natural, né? Você vai tendo uma idade e já quer construir uma família, né? Então, assim, pra mim, eu topei, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca dependi de ninguém, né? Como eu mencionei desde o começo aqui do podcast, que a gente trabalha com venda, com doces. Então, desde os 11 anos de idade, eu já saía pelas cidades, né? Morava ali em São Carlos, Ibaté, São Carlos, e também trabalhava em Araraquara, Matão, Rio Claro, ia sozinho. Nossa. Pegava carona com os caminhoneiros, né? E o povo achava um absurdo, como pode uma criança, né? E novinho já tinha essa responsabilidade, né? De Muito cuidar da minha novinho. mãe. Na época, infelizmente, minha mãe passou por umas crises no casamento com meu pai, né? Se separaram várias vezes, depois teve a separação definitiva, né? E eu assumi o papel como o homem da casa. O arrimo mesmo. O arrimo, né? Olha só. E Deus sempre foi abençoando, né? Mesmo pequenininho, Deus sempre abençoou que nunca faltou nada para minha mãe, nunca faltou nada. A gente até ajudava na igreja, em tudo que faltava, né? Então, para mim, foi mais um desafio, porque desde pequenininho, né? A gente já tinha aquela ousadia, né? Que Deus colocou no nosso coração, essa força Glória a de Deus dentro de nós, né? E Deus sempre abençoou. Então, para mim, não seria, né? Seria assim, sempre a gente tem expectativas, como será, né? Sim. Mas se Deus sempre mostrar por trás dos bastidores, né? Ninguém vai, né? Exatamente. Mas Verdade. foi uma coisa assim, muito, muito que se fosse para fazer de novo, eu faria. Glória a Deus. Nossa, uma história de superação, né? E, na verdade, assim, eu brinco que eu pedi ele em casamento, porque nessa igreja ele estava sendo preparado para ser pastor. Uau, uau! Aí nós fizemos um propósito com Deus, né? Nós fizemos, se for da vontade de Deus você ser pastor, você vai embora e vai servir a Deus. Se não for, nós vamos casar e nós vamos servir a Deus juntos, né? Porque o nosso propósito e o que mais me encantou nele quando embora a gente pouca convivência, mas o que mais me encantou nele era a sede dele de servir a Deus. Glória a Deus. Dentro dele existia uma sede muito grande para sempre para servir a Deus, né? E aí não rolou, porque o nosso pastor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Não rolou ele ir para ser pastor e nós estamos servindo a Deus até hoje juntos. Oh. Mas você vê que bonito, ela priorizou o ministério, a vocação dele, né? Sim. Sim. Podia ter declarado, não, senhor, é uma vontade natural, né? De eu ter um casamento, dele ter um casamento. Vão entender. Você vê, a entrega, né? Sim. Houve uma entrega, ó. Se for Sim. para ele prosperar nesse ministério, eu solto, né? Eu solto e que ele seja feliz na vocação dele. E tivemos Eu acho bastante que foi um diferencial. Sim. Tivemos bastante crítica pelo fato do meu esposo ter sido criado só com a mãe, né? Era muito simples, muito humilde. Eu falo financeiramente. Uhum. Muitos, não vai dar certo, você vai passar fome. Não casa com ele, 3 meses vocês vão separar, porque ele não tem nenhuma cama para te dar. E realmente não tinha, 3 meses é muito rápido, né? Uhum. Mas para honra e glória de Deus, né? Vamos aí fazer 19 anos de casado. Graças a Deus conheço mais de 10 países que o meu esposo me deu a honra de conhecer. Oh. Né? Deus preparou e Graças a Deus. para mim faria tudo de novo. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu me volto a 19 anos. Mês que vem nós vamos fazer 19 anos. Me volto a 19 anos Glória a Deus. quando pedi-lo em casamento. Vamos voltar 19 anos. Como que foi esse pedido de casamento? Como que foi o momento? Conta pra nós. Fala, marido. A gente tava... Eu fui buscar ela lá na casa onde ela trabalhava, era de babá. Aí, quando cheguei lá, a gente conversando, né? Fomos sair, comer alguma coisa. E, de repente, a minha esposa falou assim, amor, mas eu já estava assim, ela me pediu em casamento, mas já estava dentro da... Então, tudo já era uma comunhão. Você já estava em paz nessa parte, né? Já preparado para conversar, né? Mas como as coisas de Deus, às vezes a gente ia perder um olhinho desse.
Como as coisas de Deus são muito, às vezes, rápidas e nós não entendemos, né? Sim. E talvez muitos ao nosso redor também não entendem. Sim, sim. E aí ela falou, amor, o que você acha de a gente casar, né? Eu falei, filha, eu ia conversar com você sobre isso, Uau. né? E então, assim, até sempre falo uma frase que o nosso amor nasceu no coração de Deus, Glória a Deus. né? E ali começamos já a se projetar, né? Se programar e nos preparar e preparar nossos familiares, né? Já começamos, né, pôr tudo no papel certinho antes de anunciarmos, né? E aconteceu um fato que eu tive que sair da casa onde eu estava, eu morava com a minha mãe, né? E minha mãe, assim, não que ela foi contra, né? Ela falou assim, tão novo, você é o pináculo aqui de casa, o alicerce, Uhum. e você já vai, assim. Falei assim, mãe, é que eu preciso viver minha vida, né? E o Senhor mostrou da minha esposa, né? Mas tá bom, então, tá bom. Aí eu fui pra Jundiaí, me mudei pra Jundiaí pra trabalhar com meu tio. Ele tem uma empresa de creme de leite, né? Creme Mima, né? E ali fui, né? Mas assim, ali também em Jundiaí o Senhor já tomou outro caminho, também comecei também a produzir os docinhos lá, vender lá mesmo, né? E nesse intervalo, a minha esposa ficou trabalhando também aqui em São Carlos, onde ela estava, né? Trabalhando, né? No ramo de estética do salão, né? E ali fomos ali, agregando, juntando recursos, né? Para podermos marcar. E marcamos pela fé o casamento. Olha só. Marcamos para 3 meses, né? E ali fomos, né? Caminhando. E até o dia que o Senhor preparou nós casarmos, né? Glória a Deus. E uma coisa muito engraçada, vou falar agora, né? Que como a gente estava guardando todos os recursos, a gente estava economizando no máximo, né? O que todo casal faz, né? Lutar para casar, né? Teve um dia que eu queria muito ver ela. Tava com tanta saudade. Oh. Então, para não gastar, eu reservei R$200, Meu né? Deus. E fui lá na rodovia pegar carona, para não gastar com passagem. Aí peguei carona de Jundiaí até São Carlos. Nossa, é chão. Desci ali. Nossa. Aí, com aquele dinheirinho, comprei um presente pra ela, fui buscar ela lá, levei na churrascaria. Olha só, rendeu, hein? Uau. Há 19 anos atrás o dinheiro valia. Aí é Deus, né? R$200 era... 2005, acho Era que é uns 2004. 2006. 6, olha só. R$200 era R$600 hoje, né? Sim. Modo de dizer. E aí, fomos lá, se alegramos. Aí, quando eu fui voltei ali no posto, ali na rodovia, peguei carona e voltei pra Jundiaí. Pra você ver, né? Assim, então, assim, eu fazia de tudo, mas assim... de tudo para que ela viesse ter a melhor experiência possível. Porque o casamento, né? Fala assim do casamento, o casamento da festa, né? Como a gente estava juntando dinheiro, é um momento único, né? Momento que ali a gente tinha que dar o nosso melhor para a pessoa, ambos ficarem felizes, né? Sim. E houve muitas lutas, né? Familiares meus ali de Jundiaí também. Não, você é muito novo, para que casar? É. Você tem que conhecer mais, você tem Eu que... entendo que, assim, só colocar um parênteses, né? Hoje, eu entendo essa preocupação, né? Dos mais velhos sobre os mais jovens em relação a se casarem ou muito depressa ou se casarem muito jovens, né? Existe toda uma questão financeira, uma questão emocional, uma questão de preparo mesmo, até mesmo físico, né? Então eu entendo que essa preocupação ela existe, ela é real, ela não pode ser assim desconsiderada, desvalidada, né? Porque é uma proteção sobre os riscos que a vida traz pós-casamento e durante o crescimento ali, né, do desenvolvimento do casal de jovem para maturidade, né, para adulto. Mas, como vocês falaram, vocês estavam com Deus, né, e vocês já tinham um propósito. Eu considero que você escreveu uma carta para Deus. Sim. Né, você escreveu Sim. ali na sua agenda, né, determinando, vou me casar com ele, serei feliz com ele, será assim. Você já foi profetizando ali, né? Sim. Então, teve algo muito importante e interessante que foi falado aqui, que é a presença de Deus. Deus ser o centro dessa decisão, né? Por mais que mais jovens, né? Fechando parênteses agora, com essa preocupação da juventude e sabendo de todos os riscos que acontecem, mas eles já eram maduros. O que você passou na sua infância já foi te amadurecendo
pra te forjar, né? O Isso. caráter, já foi te... Você basicamente teve que assumir um papel de homem mais velho já jovem. Então, Verdade. quando você chegou ao ponto de se casar com a Rafa, você já estava maduro, Sim. né? Sim, Aos o papel olhos de do... provedor fica mais fácil. Exatamente, aos realizar. olhos de quem era de fora, por ainda ver você jovem e talvez, né? Nossa, mas sou jovem, mas você já carregava ali uma estrutura, né? Olha que bonito. Continua, fechando parênteses. Aí a gente casamos, né? O senhor abençoou bastante, o senhor Eles preparou moraram ali. em São Carlos ou... Casamos num sábado, no domingo viemos de mudança para São Paulo. Para São Paulo. Minha mãe alugou uma casa. Na verdade, como a gente morava lá, minha mãe alugou uma casa para nós. Aí minha tia veio lá da Bahia arrumar os meus móveis. E uma coisa interessante que aconteceu, eu fui criada muito com minha tia também. Na minha infância, quando eu era criança, minha mãe tinha que trabalhar. E eu ficava muito com a minha tia. E o desejo do coração da minha tia era de me ver de noiva, porque ela me tem como filha, né? E ela veio pro meu casamento em São Paulo. Na hora do meu casamento, ela quebrou os 2 braços Nossa! e uma perna, num dos Nossa! 2 degraus pequenos. 2 Na hora que eu degraus. tava entrando pra casar. Meu E isso não fez... Deus! Nós não podemos ter lua de Fatalidade. mel. Nós não fomos pra lua de mel. E ela não soube, porque, assim, ela sofreu esse acidente. E minha esposa tava lá no salão, naquele spa, o dia da noiva, Uma né? tia muito querida E não minha. contei pra minha esposa. Ela foi socorrida, Aham. tudo. E fui pra igreja, né? Na época a gente casou dentro Ele da só me igreja. contou depois que eu assinei o casamento. Aí, quando nós casamos, eu falei, filha, preciso te contar uma coisa. A gente precisa ir agora pro hospital. Por quê? Deus! A sua tia tem que ver a gente vestido de noiva. Aí De foi noiva e muito, noiva. muito engraçado, Pri. Casamos, né? Eu comecei a chorar. Eu falei pros convidados, gente, agora vocês não vão me ver no casamento. Nós vamos pro hospital pra visitar a minha tia. Pensa, Pri. Vestido de Eu noiva e de noiva. noiva, ele de Atípico mesmo. noivo, os pacientes saíam batendo palma. A gente Oh, saiu meu até, a Deus. gente Os saiu até médicos tirando foto. numa das rádios lá em São Carlos, na Ai, época. que chique, amiga. Porque a gente, de noivo, eu falei, tia, você não pôde ir no meu casamento, mas eu vim pra você me ver de noiva. Oh, meu Deus. E aí viemos pra São Paulo, começar a luta, a vida de adulto, né? Sim. Porque, inclusive, a gente dá vários conselhos, né? Quando nós somos adolescentes, muitos hoje, nessa geração um pouco Nutella que nós estamos tendo aí, né? Não pensa no futuro, né? Pensa que um namoro, você encontrou um cara, já se apaixonou, vai ser tudo lindo, tudo Inconsequente, perfeito, né? né? Mas, na verdade, quando nós vivemos a realidade da vida de adulto, que nós vamos ver a situação que a gente Sim, tem que enfrentar pela vida, né? sim. Viemos para São Paulo, dois jovens, né? E começamos a nossa vida, nosso dia a dia, perdemos tudo, enfrentamos uma enchente, perdemos tudo, Nossa. fomos embora para Cotia só com a roupa do corpo, recomeçamos de novo e sempre juntos, né? Quem vê ele, vê eu. Quem vê eu, vê ele. Nós, 24 horas, nós estamos juntos. De 24 horas. Tanto é que às Vocês vezes trabalham juntos? trabalhamos juntos, vivemos juntos, 24 horas. E às vezes tem Quando me vê sozinho, eu vou falar, e sua esposa? sua esposa. E pra ela também. E recomeçamos, graças Olha a só. Deus, tivemos altos e baixos, mas sempre unidos, né? Sempre com aquela certeza, aquela convicção de que o Senhor era a nossa base. Glória a Deus. A estrutura de um casamento é o Senhor, Glória a Deus. né? Porque por mais que você enfrente dificuldade, por mais que você enfrente luta, você sempre vai estar com aquela base. É igual uma casa, né? Ela tem a estrutura, ela tem o seu pilar. E o nosso pilar é Cristo. Glória a Deus. E por isso que nós vamos emendar agora no título desse podcast. Exatamente. Quem cuida de quem cuida? Nós vamos fazer uma pergunta agora pro Adamo e pra Rafa. E através dessa pergunta vocês vão entender um pouquinho desse título. Adamo, vocês encontraram algum grande desafio? Teve algum... Eu acredito que vocês enfrentaram vários desafios,
né? No relacionamento de vocês. Mas compartilha com a gente um desafio que vocês enfrentaram no relacionamento. Olha, na verdade foram vários desafios. Porque nessa nossa jornada de 19 anos, né? Assim que passamos pela enchente e viemos para Cotia, só com a roupa do corpo, e recomeçamos tudo de novo, né? Nossa, o Senhor gente. deu a graça de começar tudo de novo, casinha de aluguel. O grande sonho da minha esposa era, e minha casa, Senhor? A gente indo trabalhar, eu olhava assim para ela, olhando assim, né? Ela falava assim para mim, amor, onde está a nossa casa? Como será a nossa casa? E aquilo doía dentro de nós, né? Porque quem casa, quer Que é casa. E Literalmente. ali o Senhor tomou um caminho glorioso, né? A gente voltou a trabalhar com os docinhos, né? Se erguemos, como eu mencionei. E ali tivemos uma proposta. Vimos ali uma determinada casa, um sobrado, que estava inacabado. E ali a gente começou a observar aquela casa, fomos até os donos, e eles queriam um valor um pouco assim, ainda era exorbitante, né? Não tínhamos condições, mas saindo do culto, o Senhor falou assim, naquele culto o Senhor falou assim, alguém entrou aqui hoje querendo uma casa, e o Senhor te anuncia, ainda esse ano, eu vou pôr a chave na tua mão, Glória a Deus. alguém vai tocar na maçaneta e vai dizer, aqui Deus me deu. Glória a Deus. E saímos daquele culto com aquela palavra, né? E ali o Senhor tomou um caminho glorioso, né? De uma forma muito especial, né? Um milagre, né? O Senhor preparou aquela entrada e demos de entrada naquela casa. E o restante foi parcelado, né? O Senhor deu a graça de parcelar. E aos pouquinhos, trabalhando, fomos construindo a casa, né? Adornando ela do jeito que a gente queria, né? E eu digo que o Senhor deu a graça de fazer melhor do que nós planejávamos, né? Glória a Deus. E quando estava tudo arrumadinho, prontinho, veio um grande desafio também. Esse desafio da casa, Deus deu a graça de vencer. Eu digo assim que a minha esposa é a minha alavanca. A minha esposa, ela se eu olhar para a minha vida, não tem um momento, uma fase que ela não estava do meu lado. Todo momento. Então, o que não fazer por aquela mulher que te ajudou a ser mais homem, a ser mais responsável, a crescer mais, né? Ai, né? Ai, gente, que lindo. Dá uma emoção mesmo, né? E veio mais um desafio, porque soubemos de que meu pai estava bem enfermo, fomos no interior e marcamos ali uma bateria de exames para ele. E foi constatado com um tumor no rim esquerdo, né? Aí acompanhamos ele, demos todo o suporte, ele fez a cirurgia, removeu o tumor. Aí voltamos para ali para Cotia, ficamos alguns meses cuidando do meu pai, e depois tivemos outra notícia, que apareceu uma ferida na perna do meu pai, uma ferida muito grande, bem assim, né? Uma fístula bem grande, e tava difícil. Aí o desafio foi trazer ele de volta, para trazer ele até a nossa casa para morar com a gente. Porque, querendo ou não, quando você traz alguém para morar com você, mexe um pouquinho na sua privacidade, Sim. e coisas que a gente tem que renunciar. Mas tudo já era um caminho de Deus, para Deus fazer uma obra no meu pai, que meu pai teve uma vida muito difícil, ele tinha um bar, e o bar não desenvolveu financeiramente, e ninguém começou mais a pagar, e meu pai dormia ali, a cama dele era a mesa de sinuca. Então ali meu pai estava vida sofrida, então eu trouxe ele para morar com a gente, e ali Deus preparou um anjo, digo que é um anjo da terra, uma pessoa muito especial. Através dessa pessoa conseguimos internar ele nas clínicas e teve que amputar, né? Nossa. Um palmo abaixo do joelho, né? Ele chorando, falando, Adamo, sem minha perninha, como vai ser? E eu peguei na mão dele e falei assim, pai, você tá aqui comigo, você tem um filhão e uma filhona que é minha esposa, né? Ali, eu lembro até hoje, ele caiu aquela lágrima dele chorando, né? Eu enxuguei a lágrima dele. Bonito, assim. E falei, forças, pai, você não tá sozinho, bora pra frente. Depois Deus prepara uma prótese, né? E bora. Aí ele ficou todo Você animado. animou ele, né? Animei ele. E depois ele se recuperou, foi pra casa. Não podia mais andar como antes, né? Ele fazia certas coisinhas, né? Alguns joguinhos, né? Algumas coisinhas, né? E Deus foi libertando ele. E ali nós vimos o amor de Deus através da Irmandade. Começou a visitar ele, teve reunião familiar lá na minha casa. Até que um dia meu pai pediu o batismo, né? Olha só. E aí o Senhor chamou ele, né? Nas águas do Santo Batismo. Chamou ele. Depois de 10 meses o Senhor levou ele. Glória a Deus. Em 2017. Março de 2017. E foi uma fase bem difícil.
Eu lembro como se fosse hoje, por quanto ele pensa numa pessoa dura. Ele era uma pessoa muito dura. Teve um dia que ele chamou meu esposo e falou assim: Adamo, eu tô morando aqui com você, mas ou eu ou sua esposa, ou você cuida de mim. E eu cuidava dele no hospital, hein? Cuidava dele no hospital, trabalhava de dia e dormia com ele à noite no hospital. E eu falei, não, eu vou cuidar do senhor, mas isso já era a enfermidade na cabeça, né? Aquele câncer que ele tava na cabeça. Mas a gente superou juntos. Eu falei pra ele, não, nós vamos dar a mão, nós vamos vencer. É uma fase, Glória né? a Deus. E você tem que ultrapassar essas fases. Você não pode retroceder. Verdade. É que nem num casamento. Já pensou? Um casamento, você começa bem por um obstáculo, você quer retroceder? Não, vamos pra frente. Vamos seguir o propósito que Deus colocou nas nossas vidas, né? E vencemos, graças a Deus, vencemos. Essa foi uma fase bem difícil para nós. Passamos junto, tinha dia que dava as mãos, chorávamos, mas vencemos. Glória a Deus. A enfermidade na família, ela gera administração de todos, né? Todos Sim. passam pela enfermidade, não só quem tá enfermo, né? Sim, Não é fácil, é um verdade. teste muito difícil Sim. e árduo, né? Muitas famílias, elas acabam rompendo-se, né? Verdade. Acabam se havendo uma desconexão emocional da família Sim. em função daquilo que sucede. E se ela é prolongada, essa enfermidade, ela vem Vai gerando- desgastando, né? desgastando Vai nos esse desgastando. prolongamento. E aí haja mansidão, humildade. Paciência. Os frutos do Espírito têm que ser desenvolvidos e expressados diariamente, né? É um teste bastante grande. É um teste A depender muito do grau grande. da enfermidade, da dificuldade, e assim vai. Teve algum momento que vocês se sentiram sozinhos nessa fase? Olha, teve sim. Como assim, a gente estava em Cotia e também assim, as distâncias também, mas assim, a gente esperava muito, um pouco mais assim, de alguns familiares, Sim. né? Não que eles não quiseram, não, mas tudo era uma situação complicada. E também assim, A distância a também distância envolvia, também, né? e era muito difícil porque o meu pai, na situação que ele estava, né, alguns que trabalhavam, e teve um momento que Era só nós dois. era só nós dois. Então, por isso que eu digo da renúncia, né? É. Gente, E é fácil de compreender. Alguém que liga pra você, um familiar. Como é que tá? Tudo bem? Não tá bem? Independente de como esteja. Sim. E versus estar na casa, Sim, viver, conviver. sentir o que tá acontecendo, por mais que você transmita. Que Aquela, tá tudo aquela bem. presença, a distância não substitui Não substitui. a presença física, Sim. né? O compartilhar, o carregar, né? Ser o sirineu daquela situação, né? Sim, É igual uma mãe cuidando de um filho, né? verdade. É bonito a gente pegar o bebê ali, mas a mãe ali todo dia, né? Ouvindo o chorinho de amamentar, mamãe a higienização, É. o choro. as Mas vocês cólicas. conseguiram vencer essa fase, né? Que desafio, hein? Sim, Meu muito. Deus. Foi grande. E assim, é bonito de ver esse companheirismo de vocês dois, né? Igual você comentou, né? Onde a minha esposa tá, eu tô. Onde eu estou, ela está. Não existe um momento da minha história que não tem ela. E esse é muito importante. Vocês observaram essa questão da conexão, né, amor? Isso, a unidade, A né? unidade de... Quando uma palavra fala que se torna uma só, carne, né? E nos Não é só na tornamos. carne, né? Verdade. É no emocional, é no espiritual. Exatamente. Se entrelaça, né? E no- O cordão que você falou, né? Um pouco Sim. antes da gente entrar, né? sim, tem um versículo que ele marca nosso casamento, a nossa união, desde o começo, né? E eu guardei esse versículo no meu coração que fala: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Glória a Deus. Eu, minha esposa e Deus, o Senhor, né? Então isso é a base de tudo. Um sozinho pode se quebrar, 2, um pouco de força quebra, mas em 3 é difícil de quebrar. Então por isso que estamos aqui hoje, Glória a juntos, Deus. né? E esse cordão de 3 dobras tá aguentando até hoje, graças a Deus. Glória a vai, Deus. E vai até, vai até- o final. vai até depois do fim. Até depois do fim. Esse depois- episódio do seu pai, vocês perceberam algum tipo de aprendizado específico? Ah, sim. Independente de todo, Sim. todo o entorno? Na verdade, ele conviveu com o pai. Eu costumo falar, brincar com ele, né? Todos os anos que ele não teve o pai presente, né? Durante a vida. Durante a vida, Nossa. nesses quase 4 anos, ele pôde saber o que era um pai. Por quê? Porque tava ali junto, cuidando, trocando no hospital. A nossa vida era mais hospital, né?
Foram quase 4 anos muito difíceis mesmo. E o pai, essa aproximação dos dois foi muito bacana. Foi algo assim que... Como se estivesse suprindo todos os anos. Sim, sim. E ele Adamo, exercendo uma paternidade sobre o pai dele. Também. Verdade. De certa maneira. Sim, também. Como tem o Interessante. tema, né? Como que é? O Quem tema cuida de quem quem cuida cuida. de quem cuida. E só um detalhe, uma coisa também que achei muito bonito da parte da minha esposa, que me marcou e também me fez amadurecer e me preparar para a partida do meu pai, né? Porque a gente vai orando e acreditando que o Senhor vai fazer uma obra, o Senhor vai libertar, né? Não que o Senhor não vá libertar, Sim, ele é poderoso. porque mas... a vida está na mão dele. Se ele É. quiser, né? É. E eu sempre acreditei, né? A fé, né? Sublime, né? Aí a minha esposa chegou para mim e falou assim: amor, vem cá. Uma semana antes de meu pai, o senhor levar ele, falecer, a minha esposa falou assim: amor, tem coisas que a gente atrapalha. Às vezes o propósito de Deus é para nós continuarmos o nosso propósito. Então até aqui o Senhor nos ajudou. Então nós vamos fazer uma oração aqui agora e você vai ter força para vencer essa parte emocional, sentimental e espiritual sua nesse momento delicado da sua vida. Nós vamos fazer uma oração. E nós vamos entregar a vida do seu pai nas mãos Glória de Deus, a Deus. e vamos aceitar a vontade dele. Meu Deus. E fizemos aquela oração. Eu digo que foi aquela oração que Deus selou com o anel. Nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade. O importante é que ele não sofra mais e nem nós. Não que meu pai era um peso, Sim. mas o prazer, né, de estar ali com meu pai, né? Mas também tinha que ser feita a vontade de Preservar a Deus. dignidade dele, né? A integridade dele, né? Sim. É. E papel de filho também, honrar Vira- o pai, né? É, Exatamente. nossa, E- forte. A oração foi feita na terça. Sábado o Senhor levou meu pai. Nossa. Meu Deus. O Senhor me deu forças, o Senhor me deu ânimo. E não foi fácil, né? Mas vencemos essa parte. E Foi consolação, né? consolação. Consolação. Sim. Meu Deus, gente, eu tô aqui, eu tô com muita vontade, assim, de chorar. Mas eu não posso morrer aqui. Eles Nossa. reduziram 4 anos num testemunho aqui, mas que é muito Nossa. intenso, né? Muito Sim, intenso. muito E outra, intenso. quem olha vocês não imagina o tanto de situações que vocês... Enchente, enfrentar isso, aquilo, outro. Trazer um cuidado do próprio pai, enfrentar hospital, 4 anos de luta. Quem olha pra vocês não imagina essa história. E tantas outras que vocês não compartilharam, Sim, né? sim. Imagina se vocês fossem abrir aqui, né? Tantos desafios que vocês enfrentaram. E vocês ali numa unidade de espírito juntos, podendo contar pra todo mundo que tá assistindo. 19 anos de casados, estamos aqui, vencemos. Verdade. Você vai vencer também. E também sendo exemplo, né? Pra quem está nos assistindo. Nossa, que lindo. Deus abençoe muito vocês. Gente, e assim, é bonito ver toda a estrutura de vocês, né? Vocês são um belíssimo casal. E de todas as oportunidades que Deus já deu pra vocês, né? Igual você falou, 10 países e tantas outras oportunidades. Mas olha quanta coisa por trás, né? Quantas lágrimas vocês derrubaram, quantas situações vocês enfrentaram juntos. Sempre juntos. Sempre juntos. É lindo demais, lindo demais. E como eu gostaria que todos os casais que estão assistindo, até mesmo quem não é casado, ou, né, está em um relacionamento, ou está solteiro ou solteira, a importância de estar em um relacionamento nessa unidade de comunhão, nessa unidade de espírito, como o marido falou. Não colham como vanglória, É. né? Não Lógico colham que não. como egocentrismo ou vaidade. É o testemunho que Deus deu para eles e eles Sim. estão testificando nesse podcast. Então que vocês se espelhem, né? Se falta unidade, que haja unidade. Que haja unidade no nome de 19 anos. Deus tem trazido eles, Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos Glória a ajudou. Deus. Verdadeiramente, essa é a história deles. Deus, o cordão de 3 dobras, e o Senhor com mão forte trazendo eles até aqui. Confessando que não é do braço, da força deles. É Deus conduzindo pela unidade de propósito que a Rafaela disse. E Qual que é a também- unidade de propósito que você já descobriu no seu casamento? Persevera. Persevera. Perseverando, você vai passar todos os processos. Você não vai ficar para trás. Quem está do seu lado não fica para trás. Sempre será ombro a ombro. Glória a Deus. Mas sempre numa comunicação eficaz, né, amor? Sim, comunicação eficaz disso É. tudo.
É muito, muito linda essa unidade de espírito. Que Deus continue guardando vocês, blindando mais e mais. Que outros casais possam também tomar vocês como referência e falar: eu quero ser igual ele, eu quero ser igual ela. Porque o que nós encontramos hoje são muitos casais que não têm esse tipo de comunicação. Imagina só, se o Adamo, vamos usar vocês como exemplo, né? Conjecturar. Imagina só, se no momento que a Rafa falou: amor, vamos fazer uma oração aqui e entregar, e no momento que ela orou e falou: vamos de verdade, né, deixa Deus trabalhar. Se ele tivesse muito orgulho no coração e falar: não, eu não quero que meu pai morra, eu não quero, não, eu não aceito. Não que estava matando na oração, né? Sim, mas sim. Foi uma entrega verdadeira e genuína para que o que Deus fosse fazer era bem-vindo. Poderia ser uma cura, Sim. né? Mas da vontade de Deus foi levá-lo. E acredito, foi até um descanso. Eu visitei ele 2 vezes. Lembra? A gente foi eu, minha mãe, a Esther, o Clever. Sim. Nós visitamos. Ele já tava com a perna amputada, já. E a gente cantou hino, tudo foi bem gostoso aquele dia. Mas a gente sentia o pesar, né, da situação. Então, assim, essa unidade vai das 2 partes. Ele aceitou, foi humilde, aceitou a oração. Ela, com paciência, aceitou o pai dentro do próprio lar. Então, como foi dito assim, que haja no relacionamento de vocês essa cumplicidade. É difícil, às vezes mexe muito com o nosso ego. Né? Nós temos que uma renúncia, né? Tem que renunciar. Eu lembrei de uma frase aqui, ela pode ser até impactante no começo. Casamento dá trabalho, tá? Sim. Mas não é um fardo. É verdade. Tem uma grande diferença nisso, né, Fá? E não é um conto de fadas, como muitos idealizam, né? Verdade. Na verdade, casamento é uma renúncia, onde 2 corpos se unem, pensamentos diferentes, né? Uhum. Então, a cada dia que passa, você tem que se renunciar, né? Ceder, né? Se você não cede, se você não renuncia, realmente não vai dar certo. Mas colocando Deus como a nossa base e fazendo o nosso papel, né? Fazendo o nosso papel de mulher. Eu amo viajar, ele também. É isso que eu ia falar. Amamos. Projetos, projetos, foco. Idealizações, né? Que não são divergentes entre o casal também ajuda muito, né? Não. Os dois terem o mesmo propósito de Mesmo foco de projeto, né? De propósito. alavancar materialmente também, isso ajuda, né? Falo pra ele, você quer me deixar feliz, é você me fazer uma viagem. É muito bonito isso que você falou, mas Lembrando de viagem, só para desinteragir um pouquinho, eu me lembro que em meu aniversário de 2019, né? A gente estava, ficamos um ano na Europa, estávamos em Milão, né? Ali próximo da cidade de Milão, morando próximo da cidade de Milão. Ele falou para mim assim: eu vou fazer uma surpresa. O meu sonho de criança, assim, aquele sonho de consumo sempre foi conhecer Veneza, né? E ele falou: eu vou fazer uma surpresa para você. Eu falei: eu não acredito. Aí fomos para Veneza, alugamos um hotelzinho lá em Veneza. E as ruas de Veneza, a cidade inteira é formada de canais, né? Sim. Chega de barco, correio chega Como é que chama de aquele barco. barco lá? Tem o nome? Gândolas. As gândolas, né? Os correios vão de barco, o lixeira de barco, tudo de barco. Aí alugamos um hotel próximo ao centro, dava ali próximo da Praça de São Marcos. Do hotel até o centro ali da cidade, próximo da igreja de São Marcos, era 400 metros. Nós demoramos 2 horas para chegar. Nossa. Tinha um tráfego nos canais ali? Não, a gente não encontrava, porque é tudo igual. Mas pra nós foi tudo novo, né? foi muito legal. Estreito, tudo canais, então a gente se perdeu, foi igual entrar num labirinto. Sim, sim. Olha, mas foi muito engraçado e... Então, pra mim, ele realizou o desejo do meu coração. A gente andava e saía no mesmo lugar. Falei, meu Deus, na rua 3, saía na rua 4, 5, andava, caía na outra rua. Passamos um fim de semana ali em Veneza. Que legal, Depois, gente. Coisa espetacular. Você morou na Itália, foi isso, né? Isso, eu morei Moraram na na Itália. Moramos. 40 quilômetros de Milão, cidade de Erba, onde tive a minha cidadania italiana reconhecida. Até um detalhe, né, aproveitando essa oportunidade falando da Itália, 1 ano antes de o senhor levar meu pai, ele falou assim: Adamo, nós vamos para a Itália, eu e você, e eu vou te dar a sua cidadania. Né? Era o desejo do coração dele. Não deu tempo, né?
Aí o senhor levou ele em 2017. Mas para honrar esse sentimento, e também já era uma promessa de Deus na minha vida de pisar na Europa, ali em 2018, 26 de novembro, a gente estava embarcando para a Itália. Glória a Deus. Para fazer a cidadania. Deus abençoou bastante. Ela foi reconhecida em 4 meses. Uau. E da Itália depois fomos para a Alemanha. Nem imaginava, né? Na Alemanha tive uma proposta de trabalho melhor. Fomos para a Alemanha e ficamos ali mais 7 meses na Alemanha. Olha Glória só. a Deus. Outra bagagem. Outra bagagem. Muito importante pra vocês, né? Viver fora, né? Gente, Outra a gente tem que fazer outro podcast, porque já tá acabando. Passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Pra gente, né, concluir esse episódio com o Adamo e a Rafaela. Nossa, amor, que lindo, né? Nossa. Que história, né? Meu Deus, que história linda de superação. E a gente falava de riqueza de detalhes, né? Sim. Em cada história aqui. No começo, né? A deles, nossa, dá vários livros, né? Vários Episódios. Vocês já né? pensaram em escrever Pena que é livro? pouco tempo. E são só 19 anos ainda. Hein? 19 anos Ainda. Ainda. Vamos lá, os dois, mas quem começa, deixa um recadinho, uma mensagem pra quem estiver nos assistindo, um conselho, uma palavra, uma frase. Um versículo, assim vai. A Rafaela de hoje, né, de 19 anos de casada, qual conselho a Rafa deixa pra nova geração, pros casais que estão nos assistindo? Se identificaram com vocês? Na verdade, a persistência, né? Porque muitas das vezes o caminho que nós estamos percorrendo, existe várias montanhas, né? Existem vários obstáculos, financeiro, muitas das vezes na saúde, incompatibilidade de gêneros, que agora os casais, você vê os casais separando, é por incompatibilidade de gêneros, mas não pode sentar e conversar e mudar, reverter esse quadro. Então, a persistência, né? Seja persistente, não desista daquilo que Deus deu para você. Deus entregou uma joia para você. E uma joia, quando é entregada para alguém, é porque aquela pessoa tem um grande valor. E o seu esposo ou sua esposa, ele tem um grande valor para você. Não entregue essa joia de mão beijada. Cuide dela com carinho. Seja persistente. O final você vai ver. Vai ser vitorioso. Vai ser melhor do que você imaginava. E hoje, se você está aqui achando que não tem mais solução, persista, luta. Dobre seu joelho, ore e fala, Senhor, coloque em mim uma persistência e uma mudança para que eu possa carregar essa joia comigo até o final. Glória a Deus. Ai, gente. Sabedoria. Salva de palmas, amiga. Salva de palmas aqui assim, ó. Fizemos com o Jefferson no episódio 2. Libras. Adamo, ai, gente, eu tô emotiva, amigo. Ai, meu Deus. Amor, que lindo. Vamos lá, não acabou não. Adamo, agora é você. Olha, deixar uma mensagem aqui para todos que estão ouvindo, vendo agora esse podcast. Minha esposa falou sobre pedra preciosa. Então, eu digo para você, marido, talvez que está na sua posição de marido e tentando salvar seu casamento, e mulher também, lutando também, talvez na sua situação, salvar seu casamento. O Senhor colocou uma pedra bruta nas tuas mãos. E aquele que enxerga o propósito é o que é a coluna da casa. Então essa pedra que o Senhor colocou, luta para lapidar ela, porque um dia você vai ter que apresentar essa pedra bruta lapidada para o Senhor. Senhor, está aqui essa pedra lapidada. Essa pedra preciosa que Deus colocou na sua vida. Luta. Tudo é uma lapidação na vida, como minha esposa mencionou. Vale a pena. E no final, né, talvez você fale, tá tudo acabado, não tem mais jeito. A palavra de Deus fala, melhor é o fim do que o começo. Né? Que Deus abençoe todos que estão aqui vendo essa E que Deus mensagem. abençoe vocês também. Amém. Vocês vão muito mais além do que vocês imaginam. Amém. Glória a A Deus. esse propósito que Deus pôs no seu coração, Pri e Marcelo, vai muito mais além do que Glória a vocês Deus. imaginam. Porque Amém. isso é libertação. Muitos hoje não estão enxergando o propósito que Deus tem na nossa É vida. verdade. E Deus coloca anjos como Glória vocês a Deus. para poder apregoar, né? Porque o que é a base de uma casa? Abaixo de Deus, o casamento. É verdade. Porque nas outras situações, você luta
por uma vida financeira, você passa até aperto, uma dificuldade, mas você vence. Uma enfermidade, com Deus ali, você vai lutando, mas se aquela base desestruturar, acabou tudo. É o Gênesis Então, 1:26, né? Continue levando essa benção Glória para a as Deus. vidas daqueles Amém. que estão perdidos, ali querendo, às vezes, até se separar. E através de uma palavra vindo da boca de vocês, aquela situação pode ser transformada. Amém. Muito feliz, amiga, de estar aqui com Glória você, a Marcelo. Deus. Você sabe A que honra foi nossa. Nossa. para nós, assim, você não tem noção da Glória. alegria de estarmos com vocês. Ainda mais Glória a é o que a gente ama, né, amor? Nós Verdade. somos transparentes, nós amamos viver, amamos o nosso casamento, amamos a nossa vida e continue. É, realmente, o que foi dito assim, o casamento, ele é uma missão a dois. Quando um só luta, se torna sacrifício. É. Mas quando os dois lutam, se torna um milagre. Então luta, como foi dito aqui. Se esforcem, lutem. Peçam, dê permissão, né? Ai, que lindo, gente. Eu tô emocionada. Marido, deixa um recado também pro Nessa linha, pessoal. Cordão pra de gente Três Dobras, terminar. tudo foi se linkando nesse podcast, né? E a questão que, às vezes, a perspectiva daquilo que você projeta no outro, que tá do teu lado, faz você não enxergar quem tá do teu lado. Então não se projete no outro, enxergue o outro. Isso é muito forte, isso a psicologia explica, né? E outra, você e o seu esposo, você e sua esposa, estão, ao longo dos anos, desenvolvendo juntos. Vocês vão continuar desenvolvendo. Então, às vezes, a velocidade ao qual cada um de vocês está imprimindo, deixa um pouco o outro de lado. E não pode isso acontecer. Vocês têm que ir ombro a ombro. A unidade que foi trazida hoje na história aqui mostra isso. Se os dois estivessem numa velocidade diferente um do outro, certamente haveria uma ruptura ou uma desconexão emocional. E a desconexão emocional é o princípio do divórcio. Que começa o divórcio emocional, depois o material. Onde não havia nada se torna uma destruição. Nós acreditamos no casamento e na restauração do casamento através desse podcast. Sim. O casamento ele só é equivocado nas suas decisões por causa das decisões que são equivocadas. Você tem que tomar as decisões apropriadas, com a guia de Deus, com a luz de Deus, claro. E com a unidade do casamento. A concordância. Tanto que está escrito que a oração só é recebida se os dois estiverem de acordo, se os dois estiverem harmoniosos, se não houver dissensão entre os dois. Então, os dois querendo, e com a ajuda de Deus, qualquer casamento, não importa como esteja, ele pode ser restituído, ele pode ser restaurado. Glória a Deus. E é isso. Deus abençoe mais uma vez Rafa, a Adamo. Vamos fazer uma profecia aqui. Corta pra 4. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor prospere Amém. os caminhos de vocês, material e espiritual. Não desistam, que Amém. vocês possam ser agente de transformação, transformando também outras vidas, outros casais. Quem sabe também Deus se usa de vocês, né? Amém. Pra também restaurar a vida de outros casais, fazer também um podcast, fazer também encontro para casais, conselheiros, embaixadores, né? No nome do Senhor Jesus, haja benção material, espiritual, emocional, mente sã, sadia e saudável, corpo sã, sadio e saudável, alma sã, sadia e saudável, em nome do Senhor Jesus. Que vocês conheçam mais 20, 30 milhões de países. Amém. Que o evangelho de Cristo continue sendo propagado através da boca de vocês. Discípulos a chegarem. Amém. Sim. Porque eles têm que ser discipulado daquilo que a gente faz. Amém. Sim. E para encerrar, vou pedir para vocês humildemente, com toda a humildade do nosso coração, né, marido? Marido lindo, carta de Deus. Assim eu fico. Eu não sei. Segue nós nas redes sociais, vai ter um encontro para casais dia 15 de junho de 2025, às 14h30, na cidade de Jundiaí, no Hotel Serra. Vá lá, você com seu marido, você com a sua mulher, vão lá no encontro para casais. Não precisa você estar ali com o seu casamento perdido, derrubado. Não, o casamento ele precisa de uma manutenção também. É igual uma casa precisa, né, de uma manutenção hidráulica, de uma manutenção elétrica. Vai lá, dê uma manutenção no seu casamento,
agregue mais ferramentas. Está escrito na palavra, Romanos 12:2. Buscar ali o conhecimento. No provérbio está escrito, buscar o conhecimento e a inteligência, para que tudo isso que foi falado aqui, pelo Adamo, pela Rafa, possa se concretizar na sua vida, tá bom? Chá das Mulheres, você que é mulher cristã, está muito convidada, vá, participe, é incrível. Atenção, Cotia. Né? Vai ter Cotia também, dia 31 de maio. Participe, hein? Dia 31 de maio. É Chá das Mulheres na cidade de Cotia, região Calcaia do Alto, é Vargem Grande, né? Vargem Grande. Serão todas bem-vindas, tá bom? Deus abençoe. Vocês querem falar mais alguma coisa? Sigam as redes sociais deles, né? Casquinha? Rafa Luz Tersigni ou... Rafaela Tersigni. O meu é Casquinhas, _Sabor do Céu. Ai, gente. Quer falar um pouquinho? Tem um minuto pra falar dos canudinhos. Isso eu deixo pra ele. Então, a gente fabrica esses canudinhos recheados de doce de leite. E não é como aqueles convencionais que tem por aí, né? É umas casquinhas bem crocantes, estilo caseira. Todos que experimentam e olham, falam, nossa, lembra a minha infância. Olha então, só. você que tem uma bomboniere, você que tem um buffet, ou vai ter a festa de aniversário, de casamento, esses canudinhos que a gente fabrica, dá pra rechear tanto com recheios doces e também com salpicão, com patês, né? É de alta qualidade. Chama nós ali no nosso Instagram e você vai adorar. Gente, é verdade, Vendedor viu? desde a infância, né? Não tem jeito. Vendedor desde a Estamos infância, aprendendo. mas não é qualquer casquinha mesmo, não, igual ele falou. É a casquinha. É Nós diferenciado, tivemos o diferenciado. privilégio de experimentar tanto as doces como as salgadas. Gente, meu Deus! Bem É crocante. top! Olha, experimenta pra você rememorar a sua Grande São infância, Paulo, aquela coisa depois verifica lá gostosa. no Instagram deles. Vocês não vão se arrepender, viu? Fica aqui, ó. O nosso beijo, nosso abraço. E até o próximo podcast. Novas histórias, novas No nome de experiências, Jesus. novas ferramentas pra você. Esperamos vocês, viu? Fiquem com abençoe. Deus. Deus Faz abençoe a Deus. todos. Deus abençoe a todos. Amém!